Bem-vindos à previsão de setembro. Esse promete ser um mês muito especial, porque a gente vai ter um monte de posicionamentos planetários muito importantes, mas nada como 2 eclipses num único mês. A gente vai falar sobre isso e muito mais. Vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Eu me chamo Aline Macari. Deixe a sua curtida, clique no sininho para você receber as notificações e inscreva-se, assim você continua com a gente. Acompanhe também a Astróloga nas redes sociais, a gente se vê bastante, especialmente no Instagram, no @aastróloga, entre outras redes com o mesmo nome. Esse vai ser um mês muito especial, com planetas voltando a signos importantes, fechamento de ciclos e eclipses, que são alguns dos movimentos, talvez para mim o movimento mais preocupante da astrologia, porque ele muda destinos de uma maneira muito categórica, muito especial, muito enfática. Bom, vamos começar. Logo no comecinho do mês, a gente tem entre 1º de setembro e lá no ano que vem, 13 de fevereiro, a gente tem Saturno no signo de Peixes. Saturno estreou neste ano, no dia 25 de maio, no signo de Áries, começando uma nova jornada. Eu deixo o vídeo para vocês, porque essa é uma das grandes marcas de mudança do ano de 2025. Entretanto, junto com Netuno, ele entrou em retrogradação. Ambos os planetas entraram no signo de Áries, começando novas jornadas nesse ano, e os dois entraram em retrogradação. Também deixo o vídeo para vocês. Só que a partir de agora, no dia 1º de setembro, ele volta tantos passos a ponto de retornar para Peixes. Isso significa que o planeta, que também é princípio psicológico, está falando para gente que tem negócios inacabados no signo de Peixes e não é um signo qualquer. É o final, é o último ciclo da jornada de evolução espiritual, humana na Terra. Portanto, este planeta de ordenação, de seriedade, de compromissos, ainda tem negócios inacabados no signo de Peixes. Isso significa um monte de coisas e tem um significado ainda mais especial para pessoas que têm aspectos importantes no signo de Peixes, como Sol, Ascendente, Lua, como Vênus, Marte, nó do Sul ou nó do Norte. E todos nós, como temos o signo de Peixes na nossa mandala astrológica, naquela área da vida, Saturno está voltando. E está voltando pedindo para a gente se preocupar com uma série de questões, entre elas vícios, adoecimentos. Saturno de volta aos últimos graus de Peixes fala pra gente de desencarnes e desencarnes em massa, que também tem a ver com o eclipse, e daqui os 2 eclipses, daqui a pouco eu falo sobre isso. Também tem a ver com a gente colocar atenção e olhos sobre os invisibilizados da sociedade, situações que a gente tem que resolver, que a gente já não pode mais colocar debaixo do tapete, e várias outras situações que acontecem na imagem poética do alto mar de Netuno, que é o ambiente de Peixes, e tantas coisas que podem acontecer em se tratando de espiritualidade, de justiça divina. E uma imagem interessante é que a partir do dia 31 de agosto, um dia antes, seguem novos barcos, muitos a partir da Espanha, liderados por Greta Thunberg. Ela vai em parceria com um brasiliense, Thiago Ávila. E quem sabe desta vez a gente tem um impacto muito maior, não de propriamente modificar o cenário, que é um cenário que não há força política e de grandes autoridades ou grandes instituições que estejam conseguindo dar uma resposta para aquilo, mas é um olhar humano, humanitário, sensível e de necessidade profunda de responsabilidade, principalmente por mulheres e crianças que estão morrendo aos borbotões e de uma maneira muito triste pela fome em Gaza. Então todos esses assuntos são assuntos para um Saturno de volta ao signo de Peixes. Como esse é um assunto muito importante, gostaria de fazer um vídeo especial com detalhes sobre essas questões. Esse é um dos assuntos mais importantes do mês, por isso que eu inclusive me dediquei mais tempo a ele, mas eu acho que ele merece um vídeo grandão. Então inscreva-se no canal para você não perder os próximos vídeos e ficar ainda mais por dentro, especialmente se você tem aspectos importantes no seu mapa em se tratando de signo de Peixes, ok?
Bom, sigamos. A gente tem Mercúrio entrando no signo de Virgem entre 2 e 18 de setembro. Aqui a gente está falando do deus da comunicação, do planeta dos negócios, das viagens e dos estudos no seu signo de domicílio. Isso traz para a gente muito mais ordem, disciplina, rotina e dedicação. Então aproveite esse momento para empreender trabalhos, principalmente intelectuais, que exijam ordem, né? E aí a gente pode ser muito mais bem sucedido nesse momento. O próximo aspecto é Marte, em quadratura com Júpiter entre 2 e 7 de setembro. Marte em Libra faz, portanto, uma quadratura com Júpiter em Câncer, que evidencia dificuldades familiares e nos relacionamentos amorosos por conta dos signos que envolve. Questões ligadas ao feminino e às crianças e à diplomacia se tornam mais desafiadoras. Bom, a gente está aí às portas de uma nova ECA para a infância e a maneira como lidamos com criança e redes sociais. São novas leis, novas diretrizes que o Brasil deve votar em muito pouco tempo, em se tratando de novas leis, barreiras e sistemas de proteção, condições de proteção para as crianças no Brasil em se tratando de redes sociais, principalmente depois da denúncia do Felca, youtuber, sobre adultização. Foi um fenômeno no Brasil e é um assunto monumental para Júpiter em Câncer, que é a grande marca de expansão e de lei, de ordem. Júpiter em Câncer, Júpiter lei, Câncer, criança, tem tudo a ver com o momento atual, né? Então vamos acompanhando, fora de casa, na vida política, na vida pública e dentro de casa, tá? Se você quiser saber desse aspecto importantíssimo para 2025 e tantos outros que estão rolando na vida da gente nesse ano, entre em contato comigo e marque uma consulta virtual personalizada. Assim a gente se fala virtualmente e vai a fundo nos aspectos do seu mapa natal, do seu mapa de trânsito e consegue, por meio do autoconhecimento, entender a melhor maneira de caminhar aqui no planetinha usando esse GPS sensacional que a vida nos deu, que é o mapa astral. Bom, pessoal, próximo aspecto importantíssimo para setembro. Setembro tem questões muito turning points, assim, pontos de virada importantíssimos em se tratando de mudanças planetárias. A gente tem Urano, que este ano entrou no signo de Gêmeos, propriamente no dia 7 de julho, então é muito recente, né? Eu até fiz o vídeo, fruto de uma longa pesquisa, assistam, Urano em Gêmeos, que vai ficar durante anos no signo de Gêmeos, só que a partir de agora, de 6 de setembro a 3 de fevereiro, ele vai estar em retrogradação. Isso significa muita coisa, pode significar caos e atraso na vida dos geminianos ou pessoas com aspectos importantes em Gêmeos, né? Isso também pode incidir com bastante dificuldade, idas e vindas, retornos, atrasos em se tratando dos sistemas de comunicação, redes sociais e temas ligados à ciência, tecnologia e inteligência artificial. Tudo isso parece que já é muito, mas tem mais um pouquinho, porque Urano vai voltar ao signo de Touro e tem negócios inacabados em Touro. Urano estava aí no signo de Touro, fica de 2019 até 2026 no signo de Touro e fecha determinadas situações que são importantíssimas, entre elas as questões mais importantes de Touro, alimentação e fome e economia. Eu vou fazer um vídeo especial sobre esse retorno de Urano no signo de Touro e tantas coisas que a gente tem que rever nas nossas vidas, principalmente questões financeiras, e é por isso que a gente ainda pode ter muito cavalo de pau e muita reviravolta econômica no planeta até pelo menos fevereiro do ano que vem. Então, o que a gente tem para o ano que vem tratando daqui, né, esse segundo semestre até o começo do ano que vem, pelo menos até ali próximo ao carnaval, a gente tem Urano no signo de Touro em retrogradação, fechando tudo isso e trazendo uma situação muito caótica para os temas taurinos, que também incide sobre família. Também vou fazer um vídeo especial sobre esse assunto, inscrevam-se no canal que assim vocês não perdem. Bom, o assunto que mais me preocupa no começo do mês é o eclipse de 7 de setembro, é um eclipse lunar que acontece em Peixes. A gente acabou de começar uma lua nova no signo de Virgem, deixo o vídeo para vocês. Aí no dia 7 de setembro, o que a gente tem? Uma lua cheia, só que eclipsada no signo de Peixes. Esse é um assunto importantíssimo porque é um eclipse que acontece na data nacional do Brasil, então ele acontece em cima do Sol do Brasil. É um assunto muito importante que impacta especialmente o nosso país. Aqui a gente está falando
de eclipses com efeitos que se traduzem em grandes reviravoltas e tremendos desafios. Aqui a gente pode ter várias coisas que aconteçam ao redor deste eclipse. E eclipses, vocês já sabem, a gente já pode ver coisas acontecendo semanas antes e eles ainda duram, eles reverberam por mais 6 meses. Algumas das suas dos efeitos e das consequências dos desdobramentos das coisas que acontecem durante os eclipses. Então o que a gente já pode começar a ver? A possibilidade de prisão de Bolsonaro e os generais por conta da tentativa de golpe militar no Brasil. A gente pode ver o aumento do radicalismo religioso e ideológico no país neste período. A gente pode ver caos ambiental e sanitário e a gente pode ver questões ligadas a surtos, vícios e surtos psíquicos e questões ligadas à saúde. Meio ambiente é um assunto que muito me preocupa nesse eclipse e também no próximo. São assuntos muito importantes e, obviamente, eu vou fazer um vídeo especial sobre o eclipse de 7 de setembro. Não percam um vídeo especial sobre o eclipse de 7 de setembro. Inscrevam-se, assim vocês não perdem. O próximo aspecto é Marte em oposição a Quirón, de 14 a 17 de setembro. A gente tem Marte atualmente no signo de Libra, que é aquele que tenta negociar, em oposição à ferida do guerreiro em Áries, Quirón. E aqui a gente pode dar ainda mais ênfase ao conflito Israel-Gaza. Na mesma ocasião, militares e policiais em ação em vários conflitos podem viver uma debandada em massa devido à exaustão. Então esse é o momento de uma figura de um guerreiro, é o arquétipo do guerreiro, Marte, Quirón em Áries, Áries também é o guerreiro sendo ferido em combate ou exausto pelo combate. A gente sabe que em Israel tem vários jovens israelenses que estão preferindo sair, se colocar contra, não o próprio país ou os próprios valores, mas contra a investida em Gaza e a maneira como a coisa tem sido conduzida por Benjamin Netanyahu e seu grupo, né, que é fortemente voltado para uma extrema direita ortodoxa religiosa, com visões muito específicas sobre a realidade de modo geral. Bom, esse é um aspecto que pode, inclusive, trazer um esgotamento muito grande para pessoas com Sol e Ascendente em Áries. O próximo aspecto é Mercúrio em oposição a Netuno e a Saturno, entre 15 e 20 de setembro. Aqui a gente está com Mercúrio às portas de Libra, fazendo tensão, cabo de guerra com esses planetas que estão em retrogradação. Isso pode significar travas, tensões e enganos em se tratando das temáticas regidas por Mercúrio. Processos de compra e venda, viagens, estudos e transportes. Então, fica atento. Logo em seguida, Mercúrio entra no signo de Libra e fica de 18 de setembro a 6 de outubro. No signo da diplomacia, da arte, da cultura e dos relacionamentos, o planeta da comunicação ganha gentileza, cordialidade, capacidade de costurar acordos, diálogos e negociações. Esse é um dos bons momentos do ano que a gente consegue desatar nós, sejam nos relacionamentos, na vida familiar, dentro do trabalho, principalmente na esfera diplomática e de negociações que o mundo está vivendo hoje em dia. Então, Mercúrio em Libra é muito bem-vindo para poder justamente conseguir mediar situações que são muito complicadas. Na sequência, a gente tem a Vênus entrando no signo de Virgem entre 19 de setembro e 13 de outubro. Bacana imaginar que do começo do mês até 19 de setembro a gente está com uma Vênus em Leão, que eu falei nessa semana no vídeo de previsão semanal, que ela estreou no dia 25 de agosto. Então é um momento de grande exuberância, de botar a juba para jogo, de amar, de ser amada, de valorização de autoestima, sabe, de investir no figurino, de investir em tudo que faça você recuperar a sua, sabe, se sentir bem, bonita, gostosa e tudo, e gostoso, e tudo nessa direção. Aí a Vênus entrando no signo de Virgem, a gente fala de um relacionamento que ganha um outro tom, um tom de cuidado, né, um tom de crítica, de autocrítica, de aprimoramento, de melhoramento, de simancol, da gente tá fazendo umas coisas que estão muito exageradas, da gente ter que dar uns passinhos para trás. Para quem está vivendo momentos difíceis no amor, a solitude é indicada como um período de detox. Não tenham medo, meninas, meninos. Um período de solitude não faz mal a ninguém.
O próximo aspecto é essa mesma Vênus no signo de Virgem, em quadratura com Urano, entre 19 e 21 de setembro. Aqui a gente está falando de dias que podem trazer situações imprevisíveis e surpresas inesperadas para os relacionamentos amorosos e para a vida financeira. Existe aqui a possibilidade do retorno de uma pessoa do passado? Talvez sim, mas eu acho que o diálogo aqui pode ser bem complicado. A ver. Bom, na sequência, a gente tem o próximo aspecto, que para mim é o mais tenso do período, tá? O mais tenso do ano, é o último eclipse do ano, né? A gente vai ter aí no dia 21 de setembro um eclipse solar no signo de Virgem. Vai ser a segunda lua nova no signo de Virgem desse mês, do período. Então, sim, teremos uma segunda lua nova, só que a segunda lua nova de Virgem desse ano vai ser eclipsada. Então a questão é a seguinte, a gente está vindo de um eclipse de 7 de setembro, já tomou um caldo, e depois a gente toma um segundo caldo, poucos dias depois, 2 semanas depois. Tá? Nossa, Aline, quantos eclipses? Mas eles acontecem assim mesmo. Eles são de lua nova ou lua cheia ou de lua nova. E são na esteira, tá bom? Bom, o que pode acontecer nesse eclipse em se tratando das temáticas? A mim muito preocupa questões ligadas a meio ambiente, eventos extremos, saúde física, saúde mental e a área do trabalho. Eis um daqueles momentos em que Gaia pode se vingar dos seus filhos mais ingratos. Gaia é a grande terra, a grande mãe, né? A gente está falando um pouco sobre isso, porque tantas outras coisas catastróficas estão acontecendo no mundo e a gente está deixando o assunto mais importante da atualidade, que é meio ambiente, em segundo plano. Mas ela vai reclamar, não se preocupem, ela vai falar mais alto. A questão é a seguinte, que sabendo de antemão, a gente consegue se organizar tanto em se tratando de governos, gestores públicos e sociedade civil para eventos que possam se traduzir como catástrofes climáticas. Então, a gente consegue se organizar e consegue diminuir o efeito nocivo, tanto sobre provavelmente o meio ambiente, quanto sobre a população de modo geral, imaginando que este é um eclipse, ambos os eclipses falam pra gente sobre a possibilidade de desencarnes em massa. E por que eu tô falando sobre isso? Porque neste eclipse, especialmente, o de 21 de setembro, a gente tem um arranjo planetário que começa ali no eclipse, tem a sua gênese ali no eclipse, que é a grande quadratura entre Marte, que vai estar em Escorpião, e Plutão, que vai estar retrógrado no signo de Aquário. Daqui a pouco eu falo sobre isso, mas de antemão, este é um aspecto belicoso, perigoso, e que fala pra gente sobre despedidas e momentos de finalização de ciclo. Então, fiquemos atentos, esse como é um dos assuntos mais importantes do ano. Óbvio que eu vou fazer um vídeo especial com todos os detalhes, né? Fazendo um exercício criativo de como isso tudo pode nos afetar em nível pessoal e coletivo, quais os graus, que dia, que hora, tudo isso. Então não percam um vídeo especial sobre os 2 eclipses, tá bom? Marte vai entrar no signo de Escorpião e fica de 22 de setembro a 4 de novembro. Isso significa que Marte saindo de Libra e entrando em Escorpião, ele volta para o conflito, volta para o embate com força total. Situações envolvendo disputas de poder, riquezas, desejo de vingança e de ganhar força podem estar entre nós. Conflitos já existentes podem ganhar um novo fôlego. Mas, por outro lado, a sexualidade se renova nas relações. Então, assim, eu tô preocupada com esse Marte em Escorpião, porque ele vai fazer quadratura com Plutão. Mas, em se tratando da sexualidade, esse é um tema muito importante. Tem muita gente que já está casado, por exemplo, em relacionamentos mais longevos há muito tempo, e a questão da sexualidade vai ficando meio para segundo, terceiro, quarto, quinto plano. Esse é um assunto para a gente trazer, para a gente vir com ele de volta para o cenário íntimo, e para a gente conversar sobre esse assunto ou para agir sobre o assunto. Esse é um tema muito importante. Se a gente não vive a sexualidade a 2, a esfera do macho e da fêmea vai se dissolvendo, ou do macho, da fêmea, pouco importa. Aqui a gente está falando do amor expresso noutras esferas, na esfera física, e que é real e necessário nos relacionamentos. Tá? Então esse é um dos assuntos mais importantes da nossa vida pessoal para a gente conversar com Marte em Escorpião. Dando sequência, o Sol entra no signo de Libra, que é o início da temporada libriana, é o signo em que a gente faz a 2, aqui a gente está falando
do começo de uma nova estação, equinócio de outono e de primavera, né, dando início a novos ciclos importantes para a gente. Então, também, e quem sabe, se a gente tiver muito deficitário nessa área sexual, quem sabe com o início da temporada libriana, a gente consiga reaquecer relacionamentos que estão deixando de falar sobre questões importantes. Relacionamentos e negociações se tornam muito mais fluidas a partir da temporada libriana. E os temas favoritos de Libra, como justiça, beleza e romantismo, ganham muito mais a nossa atenção. Numa temporada libriana, espera-se que o mundo fique um pouco mais tranquilo a ver, né? Entre eclipses vai ser um tanto difícil. Eu acho muito bonito falar da entrada do Sol no signo de Libra, mas os primeiros dias vão ser encrencados, então já deu de cara um desconto. O Sol em Libra vai estar em oposição a Netuno e a Saturno, que estão retrógrados entre os dias 20 e 25 de setembro. Bom, esse é o período mais difícil da temporada libriana, penso eu, da gente conseguir implementar o equilíbrio da balança de Libra, né? Em Libra. Saturno pode nos trazer uma dose de realidade que é difícil lidar. E às vezes ter que conversar sobre assuntos sérios exigem da gente um lado mais saturnino, que às vezes é tudo menos romântico. E Netuno pode turvar a nossa capacidade de enxergar e discernir o que é necessário, quem é o outro, do que eu gosto, do que o outro precisa. Depois desse cabo de guerra entre os planetas, o período se torna muito mais favorável e inclusive com um trígono, uma boa relação entre Sol em Libra e Urano, que estará retrógrado no signo de Gêmeos, entre os dias 22 e 25 de setembro. E aqui, por mais que esteja em retrogradação, são abertos caminhos para a gente dialogar, para a gente conversar com o outro, para a gente negociar. Aqui a gente está falando de questões relacionadas a finanças também, e para a gente conversar com o outro, seja em nível diplomático, de novo, questões da economia, do tarifaço, mas também dentro dos relacionamentos amorosos. Esse é o momento em que a gente, com a ajuda de Urano, ganha um novo olhar para perceber velhas dinâmicas, isso é bem bom, para ajudar a trazer soluções mais inteligentes para os casais, os sócios, os parceiros. Eis um bom período para a gente realinhar projetos culturais, projetos estéticos, de beleza ou de beleza própria, né, e questões jurídicas. O próximo aspecto, e é o aspecto que me preocupa, e é o último dessa lista de aspectos importantes, então, há vários, mas esses para mim são os mais importantes de setembro, é justamente a quadratura entre Marte e Plutão. Marte em Escorpião, Plutão retrógrado em Aquário, entre 22 e 27 de setembro. Veja que o período é difícil do eclipse de 21 a 27 de setembro. Então esse é um período intenso. O final do mês de setembro vai ser o quê? Intenso. Essa é uma configuração que fala de sordidez, golpe, trama, poder, crime, sexo, vingança, extrema violência, possibilidade de acidentes, mas também mobilização coletiva e mortes em massa, porque tanto Escorpião como Plutão, aliás, Plutão é regente de Escorpião, estão em jogo, estão em cena, e tudo isso tem a ver com o eclipse, do eclipse até o final do mês. O que pode turbinar e muito conflitos já existentes, pode ser o início de novos conflitos, pode ativar velhos rancores e tocar em estratégias contra a vida e contra a sociedade, porque está em Escorpião e porque está em Aquário. O uso de armamentos de grande porte, né, de grande poder de destruição, como atômicos e nucleares, entram em cena novamente. Isso me preocupa demais. Todas as vezes que eu escuto isso nos jornais, eu me arrepio inteira. Eu acho que esse é um assunto perigosíssimo. E que na atualidade as pessoas estão falando com uma leviandade absurda. São 80 anos que a gente faz em 2025 da bomba atômica, das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Esse é um período que a gente deveria fazer muitas reflexões. Entretanto, a morte lenta de civis, especialmente de crianças, pela fome, não é menos sórdida, não é mesmo? Espero realmente que esse assunto seja tocado e levantado nesse mês, principalmente com os aspectos de Saturno voltando para o signo de Peixes, e a gente tem um pouco de misericórdia no coração, empatia e compaixão pelas crianças, porque se a gente não tiver essa relação com as crianças, é porque a gente já perdeu a nossa humanidade, de longe. Enfim, pessoal, tentando trazer uma síntese do que possa ser o mês de setembro, a palavra karma
é uma palavra que tem muito a ver com esse eixo de signos opostos e complementares que é Virgem Peixes, que são Virgem Peixes. E eles estão muito ressaltados no mês de setembro porque ambos serão eclipsados. Além de 2 eclipses, a gente tem Saturno de volta ao signo de Peixes, então toca de novo um signo kármico, Urano, que vai estar em retrogradação e volta, mas é lá mais pra frente. Lá na frente eu vou fazer um vídeo sobre Urano em Touro, mas ele já está regressando e a gente ainda tem a quadratura de Marte com Plutão. Então é um período para a gente repensar, ter muita atenção, é um período que vai exigir da gente muitas reflexões profundas sobre nós na nossa vida, no nosso relacionamento amoroso, na nossa vida com o trabalho, na nossa vida com os nossos amigos, com a nossa família e a nossa vida de cidadão, porque muitos desses aspectos também tocam Plutão em Aquário e situações que vão exigir uma resposta da sociedade, uma resposta coletiva, uma resposta do bairro, uma resposta da cidade em se tratando de violências que a gente porventura possa ver e vai ver, porque a gente já viu antes, né? E eu vou falar sobre isso nos vídeos especiais que eu vou fazer. Então a gente está repetindo ciclos, há ciclos que vão ser repetidos, tocados novamente nesse período em se tratando de questões ligadas à vida coletiva. Então a gente precisa se organizar para a gente trazer uma resposta saudável e principalmente amorosa para o mundo, porque é disso que o mundo precisa. E é isso, pessoal. Espero a todos que tenhamos o melhor setembro possível e uma das coisas mais bonitas que eu espero ver daqui de Brasília em setembro, no finalzinho do mês, é a chuva, acabando com este clima desértico de 9% de umidade na cidade que a gente mal consegue respirar. Esse para mim vai ser o evento de Gaia mais bonito e mais celebrado, que é quando a gente recupera a nossa dignidade de simples mortais morando na capital federal. Espero que todos nós estejamos mais conectados a Gaia neste mês de setembro, com grande atenção sobre esta grande deusa que também é um princípio que mora fora e dentro de nós, que tenhamos todos um setembro amoroso, apesar de tudo, como eu sempre digo, que o céu nos guie, que Gaia nos reconecte e que o amor nos transforme.